Buonasera a tutti. O nosso tema de hoje é falar sobre o empresário, a função empresarial e o empreendedorismo. Quem estuda os livros da Mainstream Economics acaba enxergando o empresário como um sujeito sentado em uma mesa, usando gravata, né, camisa social, com uma planilha maximizando lucros. Lucro é igual a receita menos custo, aí você deriva, igual a zero, e chega àquelas conclusões todas dos livros de microeconomia. Nós vamos ver que, para a escola austríaca, o empresário é uma coisa bem diferente e, para uma economia de mercado, ele é essencial. Não pode haver economia de mercado onde não existe o empreendedorismo. Eu vou basear uma boa parte da aula no livro do Jesus Huerta de Soto, que eu acho que na primeira ou segunda aula eu indiquei, e também nos trabalhos do professor Israel Kirzner, que escreveu muito sobre o tema. Há uma controvérsia entre os austríacos, que não cabe aqui nesse curso, que é um curso de iniciação, né? Entre o pessoal que apoia as ideias do Kirzner e outros que criticam, mas, no fundo, o que eu vou seguir aqui, em linhas gerais, está delineado, tanto nos trabalhos dele, quanto no livro do Jesus Huerta de Soto. É aquele em espanhol, me fugiu o título agora. Dinheiro. É função empresarial. Eu sei que no título tem função empresarial. São 3 palavras, eu me esqueci agora. Gramsci, né, que foi o divulgador das ideias socialistas, que dizia que o socialismo devia ser implantado não pela força, mas pela penetração na mídia, na cultura. Ele acreditava, e Goebbels, né, que era o seguidor do Hitler, acabou colocando em prática, que quando você repete muitas vezes uma grande mentira, por mais absurda que ela seja, ela acaba adquirindo áreas de verdade. Ela vira um truísmo, ela vira quase que um axioma, uma coisa incontestável. Um exemplo claro disso é a ideia bastante difundida, não só no Brasil e na América Latina, mas em muitos países desenvolvidos, de que a riqueza de alguém só pode ser atribuída à pobreza de outros. Quer dizer, se João é pobre é porque Pedro é rico, ou vice-versa. Se você acreditar nisso, você vai ser tentado se você é uma pessoa bem intencionada, a tirar do rico para dar para o pobre. Então, é uma afirmativa falaciosa que ela não resiste a 2 minutos de lógica. Mas, de tanto ser repetida, você vê pessoas que estudaram, por exemplo, professores de direito, como o Patrick teve a ocasião de ver no mês passado, no debate, que acreditam que um imposto deve ser progressivo, que as pessoas que ganham mais devem pagar mais imposto. Ora, se eu ganho 100 mil reais por mês e pago 10% de imposto, por exemplo, eu vou pagar 10 mil reais. Se o sujeito ganha 10 mil reais por mês, ele vai ganhar 1.000 reais. Proporcionalmente, nós estamos dando a mesma contribuição. Por que eu tenho que ser taxado a uma alíquota superior? Porque eu sou rico? Aí as pessoas dizem, sim, porque você é rico, ou porque o outro não teve oportunidade, ou porque você explora ele. Essa ideia foi transplantada depois para a política, e a CEPAL, né, Comissão Econômica para a América Latina, com sede em Santiago do Chile, nos anos 50, fundada por um economista argentino, Raul Prebisch, divulgou essas ideias até ao extremo. Se João é pobre, é porque Pedro é rico. João pode ser uma pessoa, pode ser uma região, pode ser um país, pode ser um sexo, pode ser uma raça, pode ser uma religião, enfim, você generaliza. E você é tentado sempre a
mesmo que seja bem intencionado a acreditar nessa falácia. Eu diria que esse é o teorema fundamental da pobreza, que atacou em cheio, principalmente a América Latina. Nós somos pobres porque os Estados Unidos são ricos, ou porque a Europa é rica. Qual a solução que eles davam na época? Fechar a economia, fazer substituição de importações, desvalorizar a taxa de câmbio. Fizeram isso não sei quantas vezes, sempre deu errado, e agora, na Argentina, isso vem sendo feito escandalosamente, e o Brasil vem tentando ensaiar também, embora com uma intensidade menor, tentativas desse tipo. Por exemplo, a exigência de componentes nacionais na fabricação de automóveis. Quem sabe perdendo sempre ao consumidor. Detalhe que a Europa e os Estados Unidos não ficaram pobres. Não ficaram pobres. E outra coisa, se você acredita nisso, eles chamam o círculo vicioso da pobreza, né? Se você olhar para a história, vai ver que é um absurdo acreditar numa teoria desse tipo. Há 200 anos atrás, os Estados Unidos eram tão pobres quanto os 10 países da América do Sul. A renda somada das 13 colônias era idêntica, ou quase idêntica à renda dos 10 países da América do Sul. 100 anos depois, eles já estavam bem na nossa frente. E se você voltar 2000 anos na história, o centro era o Império Romano, que explorava o resto do mundo. Se você voltar 5.000 anos, você vai chegar, sei lá, a Nabucodonosor, ou a Xerxes. A história é dinâmica. A história é dinâmica. E é muito fácil demonstrar como essa proposição é errada. E ela tem vários derivativos. Um deles é aplicado no comércio, na economia internacional. O nosso Itamaraty, que tem uma tradição tão bonita, de alguns anos para cá, passou a ser atacado por essa doença desse teorema, né? Passou a se acreditar que o somatório das pobrezas seria igual à riqueza. Um corolário desse teorema. Então, o que nós temos que fazer? Vamos nos juntar, nós, pobres, Brasil e outros países pobres, e enfrentar os ricos, porque nós somos pobres porque eles são ricos. Essa proposição é uma bobagem muito grande, porque a gente não precisa nem demonstrar isso, perder muito tempo demonstrando. Ela parte de um pressuposto completamente equivocado, de que a economia é um jogo de soma zero. Se a economia fosse um jogo de soma zero, o que é um jogo de soma zero? É um jogo como o boxe, por exemplo. Um lutador só pode ganhar se o outro perder. A economia não é como o boxe, a economia é como um jogo de futebol, por exemplo, um jogo participativo, ou voleibol, ou basquete. A aplicação desse teorema tem levado a muitos erros de política econômica, tanto na área internacional quanto de política interna de vários países. A economia do mundo real é exatamente o contrário disso em que se acredita. Ela é um jogo cooperativo em que a vitória ou o êxito de alguns não significa a derrota ou fracasso de outros, porque todos podem estar ganhando. É difícil colocar isso na cabeça das pessoas, mas devagarinho nós vamos conseguindo. Se o indivíduo X é pobre e o indivíduo Y é rico, isso pode acontecer em função de muitas coisas. Por exemplo, o pobre pode não ter estudado, ou porque não teve acesso à educação, a família dele era pobre, ou porque ele não quis estudar. Ele pode ser um sujeito preguiçoso, ele pode ser um cara nécio, que é uma palavra para amenizar, né? Burro. Pode ser um cara pouco inteligente, vamos dizer assim. Ele pode ser um azarado.
ele pode ser desnutrido, ele pode não ter boa saúde, são vários motivos que podem levar o sujeito a ser pobre. E o outro, o rico, ele pode exatamente deter os atributos opostos, ou alguns deles. Por exemplo, ele pode ter muitos anos de estudo, embora isso não garanta que ninguém vai ser rico, mas ajuda. Ele pode ser um cara trabalhador, arguto, ter visão empresarial, pode ser um cara sortudo, bem nutrido, saudável. Mas as esquerdas, no mundo inteiro, maliciosamente, e aí eu não falo só em termos políticos, eu falo em termos das teorias econômicas que suportam essas ideias, maliciosamente ficam apenas na primeira possibilidade, a de que o rico explora o pobre. É claro que se você acredita nisso, nessa falácia, você acaba aceitando a ideia de que a tributação deve ser progressiva, de que o Estado deve permanentemente transferir recursos para os pobres, sem estimular esses pobres a trabalharem. E que é preciso, resumindo, tirar do rico para entregar para o pobre. Até que, passado algum tempo, eles vão acabar percebendo, como aconteceu em todas as experiências desse tipo, os dois, o X e o Y, vão estar pobres. O pobre, porque vai continuar sem condições de gerar riqueza. E o rico, porque não vai ter estímulos para continuar gerando riqueza, porque o Estado vai tirar dele para entregar para o outro. Aí eu sublinhei em vermelho: não se elimina a pobreza combatendo a riqueza, mas motivando a geração de riqueza de uma maneira generalizada. E aí entra, por exemplo, a teoria do capital humano, que contribui bastante para, pelo menos, potencializar essa geração de riqueza generalizada. Falando da função empresarial, e lembrando lá do nosso empresário do livro Texto de Microeconomia, o cara sentado numa mesa, maximizando lucros. Quer dizer, é um matemático maximizando lucros na empresa dele. Ele sabe qual é a função custo, qual é a função receita, ele tem uma planilha que calcula tudo, ele sabe que tem que vender 4.322 unidades do produto para o lucro dele ser máximo, ele sabe que ele tem que empregar 722 empregados e usar tantas máquinas, porque senão o lucro dele não vai ser máximo. Qual a visão austríaca? O conceito austríaco de função empresarial, ele está, logicamente, claro, ligado ao conceito de ação humana, que é definida, acho que já vai ser a 10ª vez que eu vou definir aqui, mas nunca custa repetir, que é o conceito básico, seminal, como qualquer comportamento deliberado, voluntário, com vistas a atingir determinados fins. Fins, coloquei em vermelho. Esses fins, segundo acredita o agente, vão aumentar a sua satisfação. Segundo ele acredita, naquele momento do tempo, né? Como eu tenho frisado sempre. Cada agente, olha o individualismo metodológico aí, que o André ensinou tão bem, atribui a um determinado fim uma apreciação subjetiva de caráter psicológico que nós podemos chamar de valor. Cada um de nós atribui um valor a um determinado bem ou serviço e tem muita subjetividade, porque cada mente humana é um universo em si. E os meios são simplesmente o conjunto de atos ou ações que o agente considera mais adequados para alcançar os seus fins. Enquanto, por sua vez, a utilidade consiste na apreciação, que também é subjetiva, que o ator atribui aos meios, tendo em vista os seus fins, que, segundo ele, os meios escolhidos permitirão atingir.